Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver: registro de paternidade pode ser anulado por vício de consentimento e ausência de relação socioafetiva. A Associação para o Tráfico não impede progressão mais benéfica para mães. E mais, a audiência de custódia pode ser realizada em comarca diversa do local da prisão para dar celeridade. O STJ Notícias começa agora. Vamos ver agora as últimas decisões de destaque do Superior Tribunal de Justiça. Na Corte Especial, ficou decidido que homologação de decisão estrangeira não impede a ação revisional do valor da pensão alimentícia. Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. Ao julgar a homologação de decisão da Justiça da Áustria, que condenou um brasileiro a pagar pensão alimentícia para o filho, os ministros da Corte Especial do STJ entenderam que não é possível discutir aspectos como a capacidade financeira do alimentante. Porém, a homologação da sentença não impede que o executado possa ajuizar ação revisional do valor fixado, tendo em vista a disparidade entre as realidades econômicas do Brasil e do país em que foi estabelecido o pensionamento. Na peça de contestação, a Defensoria Pública alegou que o valor estipulado pela Justiça Austríaca, 290 euros por mês, fora os 35 mil euros de prestações atrasadas, é superior ao salário atual do alimentante, que é pedreiro e tem outros 2 filhos no Brasil. Para a Defensoria, a decisão viola princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro por ignorar a realidade socioeconômica do país e do requerido. O relator do caso no STJ, ministro Raul Araújo, destacou que a decisão estrangeira cumpriu todos os requisitos previstos na legislação para ser homologada e que os argumentos do alimentante, apesar de relevantes, não podem ser examinados pelo tribunal no exercício de sua competência meramente formal e homologatória da decisão proferida no exterior. Na terceira sessão, por celeridade, os ministros admitiram a realização de audiência de custódia em comarca diversa do local da prisão. Ao julgar conflito de competência, o colegiado declarou o juízo da comarca de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, competente para realizar a audiência de custódia de um homem preso no município de Pato Branco, no Paraná. A relatoria foi da ministra Laurita Vaz, que no voto levou em consideração os princípios da razoabilidade e da celeridade processual. O acusado foi preso em flagrante em setembro de 2021 em Pato Branco, com 9,5 gramas de maconha e mais de 71 gramas de cocaína. Os policiais cumpriam o mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de São Lourenço do Oeste, para onde o homem foi conduzido de imediato para a realização da audiência de custódia. A defesa apontou a incompetência do juízo catarinense. O pedido foi acolhido pelo juiz de São Lourenço do Oeste, que afirmou sua incompetência, mas o juiz de Pato Branco sustentou que a competência seria da comarca, que expediu o mandado de busca e apreensão na residência do autuado, como prevê o Código de Processo Penal, e suscitou o conflito de competência perante o STJ. A relatora, ministra Laurita Vaz, lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a audiência de custódia deve ser realizada na localidade em que ocorreu a prisão. Mas destacou que, no caso analisado, o investigado já foi conduzido à comarca do juízo, que determinou a busca e apreensão. Além disso, de acordo com a ministra, há aparente conexão probatória com outros casos em que se observa a prevenção do juízo catarinense. Por isso, não seria razoável determinar o retorno do réu a Pato Branco para análise do auto de prisão em flagrante. Ausência de vínculo socioafetivo e vício de consentimento autorizam a anulação do registro de paternidade. O entendimento é da terceira turma. Por unanimidade, o colegiado deu provimento a um recurso especial em que o recorrente pediu a anulação do registro de paternidade em razão do menor não ser seu filho biológico, o que foi comprovado em exame de DNA. Os ministros entenderam que o suposto pai foi induzido ao erro quando foi registrar a criança. O homem alegou também que não criou vínculo socioafetivo com o menor.
Na ação negatória de paternidade movida pelo pai registral, o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que ele não foi induzido em erro por ter reconhecido a paternidade voluntariamente na época do nascimento. Com isso, não poderia agora, cerca de 10 anos depois, levantar dúvidas sobre esse fato. O homem recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que não se pode obrigar o pai registral a manter uma relação de afeto baseada no vício de consentimento, impondo a ele os deveres da paternidade sem que ele queira assumir essa posição de maneira voluntária e consciente. Marco Aurélio Belize destacou que a paternidade socioafetiva deve prevalecer quando em conflito com a verdade biológica, o que não é a situação do caso analisado, onde não se desenvolveu relação socioafetiva entre o menor e o pai registral. Por conta disso, os ministros entenderam que existem os requisitos necessários à anulação do registro civil. Na quinta turma, os ministros decidiram que o crime de associação para o tráfico não impede a progressão, mas benéfica para mães. Seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a quinta turma do STJ entendeu pela impossibilidade de extensão do conceito de organização criminosa e manteve a progressão especial de regime de pena concedida a uma condenada que tem filho menor de 12 anos. O colegiado negou provimento a recurso do Ministério Público Federal contra a decisão que garantiu à mulher condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas o direito à prisão domiciliar com base na progressão especial prevista na Lei de Execução Penal. O MPF alegou que o crime de associação para o tráfico seria equiparado ao de organização criminosa. Dessa forma, a condenada não teria direito ao benefício da progressão especial que permite à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a mudança de regime após o cumprimento de 1/8 da pena no regime anterior, desde que, entre outras condições, ela não tenha integrado organização criminosa. Mas no voto, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico têm definições legais diferentes, devendo-se respeitar o princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu. Para o magistrado, a interpretação da Lei de Execução Penal deve ser restritiva, de modo que só há organização criminosa na hipótese de condenação nos termos da Lei 12.850 de 2013. E a primeira turma definiu que benefício fiscal para construtoras do programa Minha Casa Minha Vida dura até o fim da execução do contrato. Ao negar provimento a recurso especial interposto pela União, a primeira turma do STJ confirmou que o benefício do pagamento unificado de tributos é aplicável até a conclusão das obras nos contratos firmados até 31 de dezembro de 2018. O artigo 2º da Lei 12.024 de 2009 instituiu o regime especial de tributação, no qual a construtora de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, uma vez observados os requisitos da norma, pode optar por fazer o pagamento unificado de 4 tributos. Esse pagamento é equivalente a 1% da receita mensal auferida pelos contratos de construção. No caso dos autos, uma construtora ajuizou a ação contra a União e a Caixa Econômica Federal para manter o recolhimento de tributos dentro do regime especial de tributação. A construtora foi contratada pelo governo federal em setembro de 2018 para a construção integral e por preço certo de centenas de unidades do Minha Casa Minha Vida. Apesar de a União sustentar que o benefício fiscal pleiteado terminaria em 31 de dezembro de 2018, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a possibilidade do pagamento unificado permanece até o fim das obras contratadas e não somente até aquela data. Para o relator do recurso especial no STJ, ministro Benedito Gonçalves, assim como compreenderam os juízos de 1º e 2º graus, a melhor interpretação é a de que o benefício fiscal é devido pelo contrato. Ao manter a decisão do TRF-5, o relator afirmou que, enquanto o contrato não se exaurir, o benefício fiscal também não estará exaurido. O recolhimento unificado e a vida do contrato estão correlacionados normativamente. Em outro julgamento, o colegiado mandou seguir o processo sobre nomeação de conselheiro para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro.
Os ministros da primeira turma determinaram a continuação da ação em que o Ministério Público do Rio de Janeiro pede a anulação da nomeação e posse do ex-vereador Ivan Moreira dos Santos como conselheiro do Tribunal de Contas do município fluminense. Na ação civil pública, o órgão alega que a nomeação do conselheiro para a vaga reservada ao Poder Legislativo não atende aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada exigidos pela lei orgânica do município. O colegiado afirmou que o preenchimento de vaga de conselheiro em Tribunal de Contas se dá por um ato administrativo complexo e a validade depende de cada uma de suas etapas, de modo que eventual impugnação não precisa atacar todas elas. Na decisão, a turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada subjetivos e sua avaliação como sendo exclusivamente ao Poder Legislativo, sem possibilidade de reavaliação pelo Judiciário, que só poderia se manifestar sobre critérios objetivos. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Sérgio Cuquina, lembrou o entendimento já pacificado de que os requisitos constituem conceitos atrelados à moralidade administrativa e, embora indeterminados, podem ser questionados judicialmente. Questão também já superada no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro, a eventual obrigação de anular o ato causador de dano à moralidade administrativa e à coletividade não se restringe ao decreto legislativo que formalizou a escolha do novo conselheiro. Agora, o processo voltará ao TJ estadual para que, reformada a decisão que declarou a inépcia da petição inicial, a Corte prossiga na análise da matéria. Na sexta turma, o colegiado reafirmou que medidas da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça para prevenir a disseminação da Covid-19 não se aplicam a casos de violência ou grave ameaça. Os ministros da sexta turma reafirmaram o entendimento de que, salvo em situações excepcionais, as medidas previstas na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os tribunais e magistrados a adotar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não devem ser aplicadas aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. O colegiado deu provimento ao recurso do Ministério Público do Ceará para revogar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico de um homem condenado por roubo majorado e tráfico de drogas. Ele cumpria a pena em regime semiaberto quando obteve o benefício antecipado. De acordo com o processo, a decisão contestada pelo MP e mantida pelo Tribunal de Justiça do Ceará aconteceu em observância à Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime aberto e semiaberto. No recurso ao STJ, o Ministério Público do Ceará alegou que o condenado não preenche os requisitos exigidos e nem se enquadra nas exceções previstas na Lei de Execução Penal para ter direito ao benefício. Além disso, sustentou que a prisão domiciliar é incompatível com o regime atual de cumprimento da pena. Em seu voto, o relator do caso, desembargador convocado Olindo Menezes, destacou que o STJ tem decidido pela não aplicação das medidas da Recomendação 62 aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. Ele explicou que, no caso julgado, não houve a demonstração de excepcionalidade apta a justificar a manutenção do benefício. O STJ Notícias fica por aqui. Nas redes sociais do tribunal, você encontra outras decisões dos ministros da Corte. Confere lá. Até semana que vem. Tchau, tchau.